Bom dia, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Se faltar cadeira, pegar lá atrás, lá, irmão. Vamos ficar de pé. Graças a Deus, somos todos bem-vindos na casa de nosso Pai, né? Vamos orar a nosso Deus e em seguida já vamos estar cantando, né? Precioso Deus, nosso maravilhoso Pai, é glorioso estar aqui nesta manhã, na sua casa novamente. Tivemos uma boa noite de descanso, Senhor. Podemos acordar e vir aqui, Senhor, te adorar, te louvar. Como ouvimos na última quarta-feira, entrarmos no Espírito, ó Deus, para cantarmos em adoração ao Senhor. O Senhor merece. Deus precioso, fale conosco nesta manhã. Dirija a Tua palavra a nós, ó Deus. Que nosso coração seja atingido pela Sua voz nessa manhã. E saiamos daqui fortalecidos, Pai. Como Abraão se fortificava na Tua palavra, nós também queremos sair fortificados. No precioso e santo nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela presença de cada um aqui, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos louvar a Deus. Louvar cantando o número 2 do nosso cenário. Tumba aberta, né? Número 2. Dó. Bem conhecido. Louvamos a Deus nesse dia de ressurreição. Aleluia. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparado. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Convida, Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isto nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta desta vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor.
Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão de minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir, e todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar, e todos os eleitos que estiverem vivos num piscar de olhos vão se transformar, e depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. E glória a Deus, Cristo vive. Levante a sua mão. Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar o 119. Ao passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Tantos como a areia da praia. Tá chegando essa hora, esse reencontro. Convida, irmãos. Quando o Jordão passarmos unido e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Vamos com palmas, com palmas. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Bem forte, tantos, aleluia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo
salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler um salmo com o irmão Luiz Carlos. Depois vamos estar orando pelos pedidos, né? Vamos ler o salmo, irmão. Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo 121. Salmo bastante conhecido de todos. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, confiado nesse grande Deus nosso, que é o que nos guarda. Ele tem proporcionado para nós podermos estar juntos aqui mais uma vez. Senhor nosso Deus, precioso e amado Pai Celestial, os nossos corações, Senhor, estão voltados a Ti nesta manhã, e nós queremos, ó Deus, esquecer as coisas lá de fora, os nossos trabalhos no dia a dia, até mesmo as dificuldades que temos. Nós não queremos estar embaraçados com nada disto, Senhor. Agora o nosso coração quer Te adorar, Senhor. Quer a Tua presença, quer o Teu Espírito, quer a Tua mão amiga para ajudar a cada um de nós, Senhor, a receber o pão da vida, a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, estar aqui, Pai, para receber a Tua palavra de bom grado em nossos corações, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é quem tem guardado nossa vida. Todos nós aqui podemos dizer que temos experiência o suficiente para compreender que o Senhor quem nos guardou. O Senhor nos guardou dos falsos ensinadores, das falsas doutrinas, dos credos, dos dogmas, dos acidentes. São tantos labirintos que nós já temos passado e, no entanto, estamos de pé, Senhor. E aqui levantamos, Pai, nossos corações, nossas vozes a Ti, para Te adorar e bendizer, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta manhã. Manhã privilegiada, Senhor. Não é difícil estar aqui, é um prazer, Senhor. É um regozijo. Difícil é estar lá na cadeia, difícil é estar lá no hospital, difícil é estar preso no pecado, Senhor, mas nós estamos livres pelo sangue de Jesus Cristo, e por isso nós Te amamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. No precioso nome de Jesus Cristo é que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Vamos ainda cantar mais um. 148. Eu tenho uma casa naquela cidade. Lá. Glória a Deus. A minha casa humilde aqui não é como as outras.
estar com Jesus, meu Senhor, aqui no mundo. As lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus, meu Senhor. Eu não sou pobre nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Não estou triste nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Inclinemos nossa cabeça e ao som do Somente Crer, vamos para a parte mais sagrada nesta manhã, que é a palavra de Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Estamos com muita gratidão no coração esta manhã. Hoje, a igreja lá em Cravelândia já estão assistindo a transmissão de Goiânia ao vivo, né? Conseguimos, pela graça de Deus, um pouquinho de pressão, às vezes ajuda, né? O pessoal da internet foram lá e
Era um pouco difícil, porque próximo não tinha a chamada fibra lá. E eles, pela graça de Deus, puxaram de um poste longe, foram puxando lá e conseguiram arrumar, né? Então, já foi colocado lá e hoje eles estão assistindo lá. Mas nós trouxemos um pedaço deles para cá também, né? Irmão José está conosco. Levante a mão aí, irmão José. Deus abençoe, bem conhecido de todos. Irmão Luiz Carlos nos auxilia lá também, já bem conhecido. Sua esposa, os filhos estão por aí, né? Graças a Deus. Ontem nós batizamos o irmão José. Rebatizamos, né? O irmão José tinha sido batizado já há alguns anos. E foi muito engraçado, né, irmão Luiz, ontem o que aconteceu, né? Lá em Clevelândia eles estavam com desejo de vir conhecer o rio ali, tudo. E nós viemos e chegamos aqui final da tarde, mas falamos, mas vamos descer ali no rio igual. De repente dá para entrar na água um pouquinho. O irmão Levi estava com vontade também. Aí, quando chegamos na beira do rio, que eu pisei o pé na água assim, eu lembrei que o irmão José uma vez tinha me falado, pastor Caio, o dia que tiver oportunidade eu quero me rebatizar de novo. E foi tão automático que quando eu molhei o pé na água, eu olhei para trás e falei para o irmão José, e o batismo? E ele me olhou também. E eu sei que era para virar uma recreação, logo já virou quase tudo choro lá na beira d'água, né? Ele tem uma perna mecânica ali, nós ajudamos ele, carregamos eu, ele, irmão João, irmão Luiz Carlos, levamos até a água e Deus cumpriu o desejo do coração dele, né? Você pergunta, mas por que ser batizado de novo, sendo que ele era batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Ele contou para nós há um tempo atrás que quando ele foi batizado, ele não tinha assim uma consciência mesmo, né, da mensagem, uma revelação, e acabou sendo batizado naquela época. Depois teve alguns problemas na vida, então o batismo é para uma boa consciência, né, irmão Jaci? Irmão Jaci também. Então ele pediu para ser rebatizado e nós fizemos isso ontem, né, irmão? Com alegria, graças a Deus, né? Pois bem, irmãos, na próxima terça-feira, então, nós temos o início do nosso encontro nacional lá em Goiânia. Próxima terça, dia 27, né? Então, no domingo, nós já não estamos mais aqui. Se Deus assim permitir, já estaremos viajando para o encontro, né? Nós pedimos as orações de todos. Ontem eu estava vindo, Mombrana disse que lá nos Estados Unidos eles dizem que os pregadores têm coração de galinha, né? Às vezes qualquer coisa chora, fica com dó dos outros e tudo. Mas ontem eu estava vindo de lá para cá de viagem e comecei a lembrar de cada irmão, né? Congrega aqui com a gente, os irmãos de Chapecó que vêm essa distância. Mas sabe, irmãos, como é bom ter o sentimento de gratidão no coração, sabe? Você lembrar do esforço de cada um, né? Vocês terminam o culto, vão ali, cozinham, os irmãos lavam a louça e comecei a lembrar de nós ficamos ali, damos risada, tomamos chimarrão, tem esse bom companheirismo. Isso faz muito bem para nós, muito bem. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Cheguei ontem, a irmã Stephanie estava passando pano aqui e tudo, né, para deixar tudo arrumado, cheirosinho aí para nós. Deus recompense por essa equipe aí, né? Os irmãos que vêm lá de Chapecó, todo esse tempo, né? Desde o mês de junho, né? Alguns vindo aqui. Mas tudo isso está lá na economia de Deus, né? A Bíblia diz, Deus não é injusto para esquecer das vossas obras, né? Mas também temos aqui, eu não anotei o nome porque eu esqueci a mãe da irmã Stephanie. Como é que é o nome dela mesmo? Liane.
Levante a mão aí, irmã. Deus te abençoe. A senhora é bem-vinda no nosso meio. Ela contou que assiste nossos cultos no YouTube, né? Diz que já viu nós aí, assistiu a irmã. Não sei se ela assiste para ver a irmã Stephanie cantar ou é para ouvir a pregação, né? Deve ser por os dois, né? Deus abençoe. É bem-vinda, né? Não esqueci de ninguém. São todos bem-vindos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. São João capítulo 6. Eu estou com esse ouvido um pouco trancado, quase todo trancado, escutando só esse lado. Se eu falar um pouco alto, os irmãos baixam aí. São João capítulo 6, versículo 60. Nós vamos observar a mensagem 3 classes de crente nesta manhã. 3 classes de crentes. Vamos ler. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Isso é coisa muito gloriosa, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Mas eles estavam seguindo ele, estavam juntos. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Aos 66, os discípulos já abandonaram Jesus. Uma classe. Então ele disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Oremos. Senhor Deus, nessa manhã nós ouviremos uma palavra muito séria, Senhor. Como sempre, o Senhor sabe que nada é dito aqui, Senhor, para nós enchermos o tempo apenas. Mas tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E nós queremos, junto com os irmãos, a igreja, nos render para que o Senhor feche nossos lábios se formos falar alguma coisa incorreta, Senhor. Mas que seja dito somente sob inspiração, Senhor Deus, para edificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos
Abre o nosso entendimento nessa manhã, que seja uma manhã inesquecível para alguns de nós aqui, Senhor. Que ajude nós a posicionar, Senhor Deus, na classe em que estamos, ó Deus, na classe de crente que estamos vivendo, ó Pai. Tem misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. O profeta pregou essa mensagem domingo à noite, dia 24 de novembro de 1964, no Tabernáculo Brana. Então, ele estava em casa quando pregou isso. E essas mensagens, quando você observa que ele pregava no Tabernáculo Brana, você vê que ele tinha ainda mais liberdade, né? Mais liberdade. Pois bem, irmãos, vamos iniciar aqui no parágrafo 44. Se faltar espaço, põe a cadeira aqui perto do irmão João, aqui, na frente, aqui, não tem problema, não. 3 classes de crente. Para alguns é um assunto já um pouco conhecido, para outros não. 3 classes de crente. O primeiro são os crentes genuínos. Nós vamos falar de cada classe. Crentes genuínos. O segundo são os crentes manufaturados. Prestem atenção aqui, ó. E o terceiro são os crentes incrédulos. Você já parou para pensar nisso? Existe crente incrédulo. Como é que explica isso? Parece que o incrédulo era para ser incrédulo, né? Mas existe o crente incrédulo, o crente manufaturado e o crente genuíno. Agora vem uma afirmação do profeta. Agora, esse é um tema tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite. Esse grupo está sempre reunido. Crente genuíno, crente manufaturado e o crente incrédulo. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos esse grupo. E sempre os temos encontrado, e provavelmente sempre o teremos até a vinda do Senhor. E eu quero que nós esta noite imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo deste grupo, e vejamos em que grupo nós estamos. Vamos ter esta meditação. Ele disse que gostaria de falar primeiro sobre o crente genuíno. Eu achei assim interessante que o profeta disse: eu vou deixar o manufaturado e o incrédulo por último, porque eles não têm muita importância. Ele disse assim nessa mensagem. Primeiro eu quero falar sobre o crente genuíno. Antes de ler o parágrafo 47, eu quero usar as palavras do pastor Joaquim, que disse em uma escola dominical: existe 3 classes de quíntuplo de Efésios. Alguém aqui já escutou, não é isso? O pastor Joaquim já disse em vários cultos. 3 classes de quíntuplo de Efésios. Então existe também 3 classes de crentes, 3 classes de pastor, 3 classes de evangelista, 3 classes de profeta, 3 classes de mestre e 3 classes de apóstolo. É interessante meditar nisso. E é profundo, na verdade, né? Mas nós não vamos entrar nisso, né? Apenas para nós ficar assim, antenado. O primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar
é o crente genuíno? Porque eu acho que ele deve ser o primeiro. Porque ele é aquele que verdadeiramente crê. O genuíno. Agora já começa a identificar você. O genuíno é aquele que verdadeiramente crê. Não esqueça. Agora, crê como os discípulos creram aqui. Nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Agora, os primeiros são os crentes genuínos. E a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo. Agora ele vai entrando no assunto. Veja, crentes. Agora, vocês notaram esta grande declaração que este crente fez? Observe uma coisa aqui, irmãos, muito importante. O profeta, com autoridade de profeta, ele comparou o apóstolo Pedro como crente genuíno. Certo? Ele diz, observe a grande declaração que este crente genuíno fez, que foi Pedro. Se nós, você e eu, observássemos a natureza de Pedro, o seu estilo, você duvidaria que ele era um crente genuíno. Correto? Porque ele pegou a espada, nervoso. Quando eles estavam tentando prender a Jesus, ele arrancou a espada e, na orelha lá do soldado. Alguém poderia dizer, mas que tipo de crente é este, né? Você vai observando isso. Quando o Espírito de Deus revelou a Pedro que Cristo era o Filho do Deus vivo, por revelação, parece sim que Pedro se empolgou um pouco quando Jesus disse que daria a vida por nós e tudo. Pedro disse, não, mestre, o senhor não vai fazer isso. E quis assim persuadir. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Opa, espera aí. Já dava para ficar uma sombra em cima dele, né? No entanto, Mombrana o comparou como crente genuíno. Nós vamos descobrir o porquê. Você já começa a perceber que o crente genuíno, o manufaturado e o incrédulo, eles não são distinguidos por suas falhas humanas. Porque os três têm. O genuíno tem, o incrédulo tem e o manufaturado tem. Mas vamos adiantar uma coisa aqui, O crente genuíno, crente verdadeiro, é aquele que verdadeiramente crê. Essa é a diferença. Agora, vocês notaram essa grande declaração que esse crente fez? Um crente não tem que ser uma pessoa esperta da maneira do mundo de ser esperto. Ele não tem que ser uma pessoa educada da maneira que essas pessoas procuram dizer que você tem que ser. Porém, você não tem. Este homem que fez essa declaração, a própria Bíblia disse que ele era um tanto ignorante, iletrado. Em Atos capítulo 4, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que Pedro não sabia escrever o seu nome. E olha que é um nome fácil de escrever, né? Imagina se fosse o meu. Pedro, né? Pequeno. Ele não sabia escrever o seu nome.
Mas não é a inteligência que faz uma pessoa ser um crente genuíno. Não é a sabedoria humana, não é a esperteza humana, é o crer. É o crer. O pastor Joaquim disse que lá em Goiânia uma irmã, os diáconos passavam, por exemplo, aqui a mensagem está assim. Os diáconos passavam, a irmã estava no banco com a mensagem assim, ó. Como se ela estivesse lendo. Ela não sabia ler. Ela estava com a mensagem assim, de cabeça para baixo. A Bíblia, às vezes, de cabeça para baixo. E os diáconos passavam e ela assim, como se estivesse lendo. Ela era iletrada, ignorante. Mas tentasse arrancar essa fé apostólica do coração dela. Isso que prova o crente genuíno. O profeta está dizendo, não é a sua inteligência. Às vezes você pode pensar, eu não sou um bom crente porque eu não sei citar a Bíblia, não sei citar direito as mensagens e tudo. Mas não esqueça, é aquele que verdadeiramente crê. Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. Essa pessoa iletrada, Pedro, achando-se perto, quando ele viu a palavra do dia, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui a gente tenta passar direto, mas não tem como. Quando ele viu a palavra do dia, isso aqui nós todos precisamos compreender. Palavra do dia. O que é a palavra do dia? É a mensagem da era. O dia que o Senhor Jesus Cristo veio, o seu ministério começou, ali estava a palavra do dia. Já não era mais a lei de Moisés agora. Aquilo se tornou um pão passado. Serviu. Quem comeu, serviu. Mas quando Jesus veio, ali chegou a palavra do dia. E graças a Deus, Pedro viu a palavra do dia se manifestar. Quem não viu, chamou ele. Jesus, você é um Belzebu. E prenderam ele. Mas ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Existe a igreja luterana, com todo respeito, citando seus nomes, Igreja Batista, a Metodista, que vem do ensinamento de John Wesley, dentre algumas outras, que eles creem em mensageiros de Deus, não são mensageiros do diabo. Quem creu em Lutero, creu num mensageiro de Deus, porque Lutero fez uma reforma contra a Igreja Católica. Vocês sabem disso. Ele viu que a Igreja Católica estava ensinando coisas que não estavam na Bíblia. E ele começou aquela reforma. No entanto, hoje, nesse dia que nós estamos, nessa era, nesse século que estamos, existe a palavra do dia. Amém. A palavra de Lutero foi uma palavra que passou. Foi uma reforma. Hoje nós estamos na restauração. E a palavra do dia hoje é a mensagem do profeta William Marion Branham. Amém. Graças a Deus por quem vê a palavra do dia inteiramente vindicada. E Pedro viu que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. Sabia que nos dias do Senhor Jesus havia 3 classes de Jesus também? Não do nome Jesus, mas do nome Messias, sim. Tinha 3 classes de Messias. E não era fácil, não pense. Não era fácil crer no Senhor Jesus Cristo. Tinha que ver.
tinha que olhar para aquele homem e ver por revelação que ali estava Cristo. Tinha que examinar lá nas Escrituras e olhar ele, e olhar o ministério dele, e olhar na Escritura, para conseguir distinguir daquelas classes de Messias, qual era o verdadeiro Messias. O profeta disse, não foi fácil para Pedro, porque havia muitas personificações, vários tipos de Messias lá. Porém, quando ele viu a palavra genuína, revelada daquela era, e o viu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. Ele era um crente genuíno. E ele foi aquele que disse, ele é um tipo genuíno. Ele disse, Senhor, para quem iríamos nós? Isso é palavra de gente que crê de uma forma genuína. Nós falamos outro dia, na quarta-feira aqui, depois que você conheceu essa mensagem, para onde você vai? Para quem você vai? Para qual evangelho você vai? Isso se você de fato foi revelado nela. Se você não foi revelado nessa mensagem, um dia você vai achar uma igreja muito melhor do que essa mensagem para servir. Mas se você foi revelado, você sabe. Você diz hoje para Jesus, como Pedro falou lá. Você olha e diz, meu Deus, para quem iremos nós? Aonde? Aonde está uma verdade então? Aonde está um outro profeta então? Há vários profetas por aí também, curando enfermos, fazendo grandes milagres. E o que identifica o profeta de Deus para essa era é a sua mensagem. A Bíblia o identifica, coluna de fogo fotografado sobre sua cabeça. E mesmo que não houvesse essa coluna de fogo sobre sua cabeça, nós ainda assim creríamos nessa mensagem. Isso aqui é um extra que Deus nos deu. Isso aqui é um extra. Essa foto está aqui não para nós adorar. Aqui está a foto de Jesus. Em cima da cabeça dele, o Logos de Deus. Aquilo que apareceu, Paulo indo a caminho de Damasco, perseguiu os cristãos, esse Logos apareceu no caminho dele. E disse, Saulo, por que tu me persegues? Derrubou ele do cavalo, aquela luz resplandecente. Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Esse pilar de fogo foi quem trouxe essa mensagem aqui para nós. Por isso eu não tenho dúvida, quando eu estou lendo ela aqui, você está lendo, nós estamos alimentando de Cristo, irmãos. Cristo dentro de nós, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus por isso. Então Pedro foi aquele quem fez essa afirmação, Senhor, para quem iríamos nós? Agora, observe, quando as multidões estavam se separando entre os crentes incrédulos e crentes manufaturados, ali estava todos os três deles encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas. Os três. Crentes, manufaturados e incrédulos. Exatamente encontramos aqui mesmo nesse capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. É interessante nós pensar nisso. Anotei aqui para não esquecer. Dessas três classes, crente genuíno, crente manufaturado e crente incrédulo, vai chegar no rapto só uma. Vai chegar só o genuíno. Aquele, não esqueça, vocês sabem, eu gosto de repetir. Aquele que verdadeiramente crê.
é o que vai chegar até o fim. Porque as pregações de Jesus começou a separar. Nós já vamos ver o que os incrédulos e os manufaturados fizeram. Porém, precisa ser feito. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos. Quando Jesus estava curando enfermo, a igreja estava bancarrota. Estava lotada, melhor dizendo. Cheinha. Ele tinha que se esconder. Escondia, porque ele curava os enfermos. Mas quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. Mas o trigo ficou com a doutrina. Amém. Pedro diz: para quem iremos nós? É interessante pensar nisso, né? Porque as igrejas estão cheias por aí. Tire a cura divina do culto deles. Tira a campanha, cura divina, dom. Que palavra tem lá? Quem fica lá? Tchau, não tenho o que fazer. Mas o eleito, o crente genuíno, ele crê em toda a palavra de Deus. Ele não está na igreja, o crente genuíno não está na igreja só atrás de bênção. Eu quero minha cura, eu quero um dinheiro, eu quero isso, eu quero carro, eu quero casa. Não é só isto. O genuíno, em primeiro lugar no seu coração, ele está aqui porque ele está pensando na sua maior bênção. O que é a sua maior bênção? É a sua subida, seu rapto. Eu creio que nós estamos aqui por causa disto. E as demais coisas Deus acrescentará. Aquela palavra separou. Vocês sabiam que quando Jesus falou isso, ele disse: vocês se escandalizam de mim, porque eu disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida. Ele estava falando do vinho e do pão da ceia. Mas só que ele não explicou. Foi de fato uma coisa difícil ali. A ponto que nós vamos ver aqui, que essas outras classes disseram para Jesus: duro é esse discurso. Engraçado que para Pedro e para os outros, eles não murmuraram daquilo. Mas para os outros, eles falaram: que discurso duro, comer carne, beber sangue. Misericórdia. 70 discípulos, nós já estamos chegando neles. Esses 70 que foram embora ao ouvir essa pregação, eles foram considerados crentes incrédulos. Aquele que não ouve, não crê e vai embora. Crente incrédulo. Agora notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Então eu escrevi, isso é minha palavra agora, né? O genuíno tem convicção. O genuíno não vai ficar buscando na internet aí, não sei como é que é o nome de um abençoado aí, dizendo que é o 8º mensageiro, não sei o quê. Que o eleito vai perder tempo com isso, irmãos? Meu Deus do céu, com tanto culto que nós temos para assistir, cada pregação que você não dá conta, de tanta coisa boa que tem para nós assistir. Eu vou estar procurando sobre um que está dizendo que o irmão José Brano agora é o 8º, o outro não sei o quê. O genuíno tem a revelação dessas 7 eras aí, ó. Porque a Bíblia fala 7 estrelas, 7 castiçal. Se tiver mais um mensageiro, teria que ser 8 estrelas, teria que ser 9, teria que vir 10. Quantas eras vai vir? Mas o genuíno, ele tem descanso, ele não fica atordoado com essas coisas. Ele sabe no que ele crê. Pedro estava convencido de que ele era o Messias. Não fazia diferença do que os demais diziam para Pedro, porque ele era genuíno, ele era revelado. Qual que diferença ia fazer para Pedro?
chamasse Jesus de Beelzebul, de falso profeta, do que fosse, para Pedro não. Pedro nunca ficaria no YouTube olhando o vídeo que chamava Jesus de falso profeta. Ficando atrás disso, só traz contaminação no nosso espírito. Só contaminação. Tem gente que gosta de ficar, viu o que eles estão falando do profeta, viu o que eles estão falando do profeta. Esse é o papel deles. Nós estamos falando do profeta também. Nós estamos dizendo, ele é o mensageiro dessa era. Não faz diferença o que todos os demais diziam. Não fazia diferença o que o sacerdote dizia. Quando um cristão é genuíno, não importa o que a sua família diz acerca da mensagem. O sacerdote dizia, não importava a Simão o que a própria igreja dizia. Ele estava convencido, ele estava crendo corretamente. Então, para nós não irmos muito adiante, tinha mais alguns parágrafos sobre o genuíno, mas vamos também dar uma chance de falar um pouquinho sobre o incrédulo, né? E o manufaturado. Mombrano falou quase no finzinho da mensagem dos dois. Ele passou o tempo todo falando de genuíno. Esse Daniel era genuíno, Noé era genuíno. Eles, agora vamos ter que falar do incrédulo, né? Vamos dar um tempinho para eles aqui. Nosso tempo é curto, então vamos ter que falar um pouquinho sobre o incrédulo e o manufaturado. Mas antes disso, vamos só concluir aqui sobre Noé. Também o profeta considerou ele um crente genuíno. Simplesmente estudemos mais alguns crentes, bem rapidamente, antes de irmos aos personagens seguintes. Profeta Noé. Quando sendo talvez ele um agricultor, talvez ele fosse naquele dia um agricultor. Quando os escarnecedores, veja bem, tem gente que não posiciona na mensagem porque tem vergonha do escarnecedor. Eles vão rir de mim. Não posso me fazer isso, eles vão rir. Os escarnecedores. Tem gente que não consegue expor o sinal por causa da pressão dos escarnecedores. Poxa, se eu expor o sinal aqui dentro da empresa onde eu trabalho, que eu sou crente, pronto, perdi tudo, meus colegas. Se eu expor aqui que eu não vou ficar no meio dessa roda, vendo vídeo, falando piada e coisa, se eu falar para eles, eu não faço isso, eu sou um cristão, me dê licença, eu vou perder todos os meus amigos. Eu vou se tornar uma pessoa isolada. Então, entra nisso. Mas para Noé, que foi um crente genuíno, ele não pensou nisso. Ele tomava, era tomate, jogava tomate nele. Mas ele cria de uma maneira verdadeira, porque ele escutou a voz de Deus. Os escarnecedores e fanáticos daquele dia, a igreja tinha chegado a uma maré baixa. E Deus falou com Noé e disse, que Noé era para ele construir uma arca. Noé nunca discutiu isso com Deus. Essa é uma evidência também do crente genuíno. Ele não discute com a palavra. Ele crê. Ele creu nela, que ela era a palavra de Deus, e foi trabalhar bem rapidamente aprontando as coisas. Isso é pessoa que escuta, mas não move. Tem alguma coisa errada. Porque quando Noé creu, ele já foi atrás das ferramentas. Quando Deus disse, construa a arca, o profeta disse, ele foi rapidamente atrás. Eu quero saber aonde eu vou encontrar madeira, e já passou a olhar e posicionar pelo que ele tinha ouvido. Como é que pode? Escuta, mas não vai atrás das ferramentas para trabalhar. Então o profeta disse, esse é um verdadeiro crente. Não importava o que as pessoas diziam, ele não se alvoroça. Amém? Amém. Mas vamos passar então adiante. Já entendemos um pouco sobre o genuíno.
E agora vamos falar sobre o incrédulo. Parágrafo 142. Não esqueça, o genuíno é o que verdadeiramente crê. O crente incrédulo. Nós verificamos, parágrafo 142, nós verificamos que eles procederam bem. Olha o crente incrédulo, como que ele age. Eles procederam bem enquanto eles recebiam tapinha nas costas e chamavam eles de discípulos. Estava tudo bem, seguindo Jesus, vendo milagres, as bênçãos de Deus acontecendo. Enquanto Jesus dizia, vós sois meus discípulos, abraçava eles assim, eles estavam juntos, estava tudo bem. Estavam firmes, estavam na ceia, estavam crendo. Estavam recebendo tapinha nas costas. Enquanto eles tudo ia bem, eles estavam bem. Mas quando este profeta, que eles criam ser um profeta, e sabiam que era, que podia curar os enfermos e assim por diante, o que ele fez? Quando a verdade genuína e a reprovação vieram, contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. Oh, irmãos, o profeta diz que todo ajuntamento, ele tem essas três classes. Mas das peneiradas que todos vocês já passaram, desde o mundo, denominações, eu creio que nós aqui nessa manhã somos um grupo de crente genuíno. E você deve ser uma pessoa flexível à palavra de Deus. A pessoa que recebe uma correção fica emburrado, brabo, critica a pregação, alvoroça, tenta causar alvoroço. Talvez você é um crente genuíno, mas você faz um papel de incrédulo, se você agir assim. E isso pode acontecer. Por isso que nós nunca devemos dizer, eu acho que esse é um irmão crente manufaturado, eu acho que esse é um genuíno, eu acho que esse é um incrédulo. Não. Às vezes o que hoje você pensa que ele está tendo um papel errado de incrédulo, amanhã ele conserta e é um genuíno. E às vezes aquele que está tão certinho, tão bom, ele pode ter alguma coisa que pode nos surpreender. Então a melhor coisa que tem é dizer, Senhor, não tire a sua mão de misericórdia de mim, que eu esteja na classe de genuíno, que eu tenha uma fé correta, que eu creia verdadeiramente. Amém. Mas o incrédulo é assim, ele não suporta a palavra. Tudo vai bem enquanto você dizer sorrisos, abraços, concordando. Deixe você dizer, isso não é assim. Pronto. Uma das coisas que acontece, o temperamento sobe. E logo a pessoa que é o seu amigo, é a sua amiga, de repente se torna revoltado, por causa da palavra. Agora, ele disse, o que irá, e assim que fizéssemos isso, nós verificamos os incrédulos. Quando você diz algo que eles não concordam, eles o abandonam. Simplesmente não irei. Eu conheci um irmão que ele conheceu a mensagem e ficou com o batismo no nome do Senhor Jesus, a ceia, o lava-pés e a mulher não pregar. O resto ele jogou tudo fora. Não creu mais no profeta e ficou só com aquilo. Irmãos, isso é muito sério. O que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã é muito sério. Porque a pessoa que crê em pedaços da palavra, ele é considerado incrédulo.
É interessante isso. A pessoa que crê em apenas pedaços da palavra. Você pode ver que se fosse por crer em qualquer coisinha, o mundo inteiro ia ser salvo. Vai lá no bar agora e chegue lá e diga para os bêbados lá, você crê em Deus? Vai lá na boate lá, tem pessoas que rezam, ora antes de ir para o baile, para Deus guardar ele. Sim, eles têm uma fezinha, mas eles são considerados incrédulos, porque eles não crê corretamente, eles não crê no dia em que estamos vivendo, eles não vê o dia que estamos vivendo. Então não esqueça isso, nós não podemos crer em 99, nós temos que crer 100. Amém. Mesmo que você não entenda. Eu confesso aqui nessa manhã, eu não entendo toda a mensagem não. Muita coisa, eu não entendo. Você me perguntar, eu vou dizer, ó, eu não sei. Não sei. Mas eu creio, não fico ali botando defeito nela, não. Não, eu creio, você crê também, você sabe disso. A segurança sua é examinar o seu coração e ver que tipo de fé você tem. Que tipo de fé? Veja, 153. Então, o crente incrédulo é assim. Observe. Esses 70, Jesus chamou eles, Mombrano chamou eles de incrédulos. Eles foram embora porque ela não concordava com o que eles criam ser correto. Nós tivemos sexta-feira o culto lá com os irmãos do Paraná, e graças a Deus, Deus nos abençoou lá com a palavra. E eu me recordo de uma coisa assim que o profeta disse. Se você vai viver como um cristão, você tem que viver em seu espírito, no Espírito de Deus. Se você viver em seu próprio espírito, você não vai chegar. Se você querer seguir na mensagem com os seus pensamentos, você não vai chegar. Vai chegar uma hora que vai ter um choque. Mesma coisa que encostar 2 fios desencapados. Você tem que viver em seu espírito, no Espírito do Senhor. Por isso que você tem que entrar no espírito dessa mensagem. Você tem que expulsar da sua mente, dos seus pensamentos, qualquer pensamento que coloque dúvida da palavra é de Satanás, é do diabo. Expulse isso. Passe a crer nessa manhã genuinamente na mensagem do profeta de Deus. Eles foram embora porque a palavra não concordava com o que eles criam ser correto. Eles tinham um pensamento lá, pensamento próprio. Esses 70. Eles tinham um pensamento próprio que quando Jesus falou e bateu contra o pensamento deles, falaram, não vai dar. Até mais, foi bom enquanto durou. Tchau. Ah, meus irmãos, mas o profeta disse, nós, o crente genuíno, não temos nenhum pensamento que surja. É o que ele disse. Quem é o homem para ousar ficar discutindo com o Espírito de Deus? Deus disse na Bíblia, lá nos dias de Noé já, até quando o meu espírito vai contender com o do homem? Até quando? Até quando o meu espírito vai ficar contendendo com as mulheres? Até quando? Misericórdia, irmãos. Já pensou uma pessoa ter contenda com Deus, gente? Discutir. Dizer para Deus, não, eu não concordo com o senhor, eu acho que é assim. Eu quero ser crente, eu quero crer, eu quero ser salvo, mas é que eu quero do meu jeito. Eu não quero largar minhas coisas, não quero, e o Espírito de Deus fala de lá. Graças a Deus, o Espírito de Deus não cede. Ele não muda a sua palavra. Ele não vai dizer agora, então tá bom, meu filho, então tá bom. Reze um terço, você vai ser salvo. Ele não vai ceder, não. Não, eu amo você, você é meu filho,
Mas você vai ter que vir por esse caminho chamado caminho estreito, palavra de Deus. Do mesmo modo que os outros tiveram que passar por isso, você também vai ter que passar, meu filho. Mas até quando o Espírito do Senhor vai contender? Até quando aquela contenda, aquela teimosia? Não façamos isso, meus irmãos. Se o Espírito do Senhor fala alguma coisa que te fere, que você sabe que te corrige, não se desculpe. Não ache argumento, não ache saídas. Não procure sua libertação. Quando a palavra te prender, se renda mesmo, não fuja dela. Assim é coisa boa. Então o genuíno não tem seus próprios pensamentos. Mas o incrédulo, ele não concordou com seus pensamentos, ele vai embora. Então, agora vamos para o manufaturado. Se for olhar bem, o incrédulo ele é melhor do que o manufaturado. Se for olhar assim na mensagem, vocês vão ver que o manufaturado é um casco de jacaré daqueles duros. É um caldo grosso. Quem você consideraria como incrédulo se você fosse olhar na Bíblia? Judas ou 70? No meu ver, eu consideraria Judas como incrédulo. Mas o profeta comparou e nomeou 70 que foram embora como crente incrédulo e nomeou Judas como um crente manufaturado. Sabe por quê? O Judas não foi embora também. O Judas ouviu, ficou tranquilo, quietinho, mas ele estava manufaturando. Não era convicção. Pedro disse lá do fundo da alma: para quem iremos nós? E Jesus sabia porque ele revelava os segredos do coração, como ele revelou através do profeta. Quem sabe quando Pedro disse: para quem iremos nós? Judas disse: amém, é verdade. Para quem iremos nós? Os 70 foram embora e o Judas: é verdade, é verdade. Ficou lá, junto. Ele fingia. Ele era um crente que manufaturava a vida. Lá no seu coração, ele sabia que ele estava pensando uma coisa e vivendo outra. Agora, isso é o que é o crente, o incrédulo e agora a terceira classe, estamos falando, o manufaturado. Esse é o tal crente manufaturado. Lembre-se, ali se achava todas as três, junto com Jesus. Nós encontramos agora que os crentes manufaturados, eles fazem bem exatamente como o pai deles faz, Judas. O profeta chamou Judas de o pai dos crentes manufaturados. Havia Pedro e os demais apóstolos, crente genuíno. Havia os 70, eram incrédulos. E havia Judas, que aguentou firme. Judas aguentou firme. Ele era um crente manufaturado, mas só que deve ser sofrido ser um crente manufaturado. Deve ser sofrido. Ter desejo de fazer outra coisa, mas tem que ficar manufaturando, vivendo aquela vida forçada ali, manivelada. Por circunstância, eu tenho que ir lá na igreja. Ele dizia assim: para mim fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que andar com Jesus. O desejo mesmo dele era se juntar com os fariseus, os saduceus, e ele esperou até essa hora. Mas até chegar no que eu quero, eu tenho que ficar manufaturando, eu tenho que ficar forçando. Mas só que deve ser sofrido, né? O crente incrédulo, ele não crê, vai embora, pronto, tranquilo. Mas o manufaturado tem que ficar ali, aquela manivela,
aquele sofrimento. E para o crente genuíno é tão maravilhoso. Ninguém está manivelando, ele está indo com o seu coração, com a sua vida, ele crê. Aleluia. O que eles fazem? Esse é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo. O manufaturado é assim. Eles ficam até que eles encontrem algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, uma desculpa para eles tomar suas posições. É engraçado que o manufaturado, ele encontra defeito onde não existe defeito. Ele encontra onde não existe. E o genuíno pode achar o defeito e permanece. Que diferença. O manufaturado fica procurando, até que daqui a pouco ele próprio cria alguma coisa para ele. Eles vinham com muito argumento. Não pode. Quando Jesus disse, comer da minha carne, beber do meu sangue, ele já voltava a fita lá atrás. Irmãos, vocês lembram o jeito que Jesus nasceu? Será que esse homem é mesmo profeta? E ali eles já faziam suas reuniãozinhas. Manufaturando, tentando achar alguma coisa. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda. Ver como se faz. Ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando por isso. Vocês sabiam que um dia, numa reunião do Mombrana, ele recebia os cartões de oração, o irmão lá recebia e o irmão chamava, né? Cartão número tal. A pessoa chegava diante do profeta, e o profeta revelava o problema, olhando para a pessoa, revelava o problema que a pessoa tinha. E houve um dia, o Mombrana diz, eu estava tão cansado, mas chegou mais um homem, foi chamado. E aquele homem escreveu uma doença no cartão de oração, entregou lá. E quando o homem chegou, o irmão Brana disse que estava muito cansado do discernimento, pegou na mão dele, que era o outro dom que ele tinha. Pegou na mão dele e disse, amigo, eu não vejo nenhuma doença no senhor. Ele disse, eu estava esgotado. Vá em paz, irmão, você não tem nenhuma doença. Mas olha o que é um crente manufaturado. Você não tem nenhuma doença. Aí o homem disse, olha aí no cartão de oração. No cartão de oração estava escrito tuberculose. O profeta disse, não, mas então é o seguinte, o senhor teve muita fé quando o senhor estava ouvindo a pregação. Com certeza o senhor foi curado lá, porque eu não constato nenhuma doença aqui no senhor. O homem virou para a audiência e disse assim, deu uma risada, disse, vocês estão vendo? Isso aqui é telepatia mental. E agora ele está com a mente cansada, ele não está conseguindo adivinhar o meu pensamento, ele não está conseguindo ler mais as mentes. Isso aqui é telepatia mental. Ele é um falso. Aí, como que dizendo, né? Até quando meu espírito vai contender com o homem, né? O profeta olhou para ele e disse assim, irmão, aquele homem que está sentado lá atrás, de terno, parece que cinza, uma gravata azul, uma camisa azul, o senhor e ele estavam assentados junto com a sua esposa, a esposa dele e aquela irmã, e começou a revelar. Aquela irmã que está sentada lá é a esposa dele. Vocês estavam ontem em uma mesa redonda com uma toalha verde em cima, assim, tal. Quando o Mombrana começou a revelar, o homem lá do fundo já disse, Deus tenha misericórdia de mim.
Ele viu que não era telepatia mental. Aí o irmão Branham revelou todo o caso e disse assim: irmão, você não tinha essa doença, tuberculose. Agora ela é sua. Você disse que você tem, então agora ela é sua. Ele disse que o homem se agarrou nas calças dele, chorando, e dizia: não, ore por mim. Mentira, irmão Branham disse: eu não posso fazer nada por você. Você não crê. Você é um manufaturado. Em outras palavras, agora você vai ter que se entender com Deus. Ele disse isso na mensagem. Agora, irmão, isto é com você e Deus. Porque ele estava na reunião manufaturando. Ele não creu verdadeiramente. Que diferença de uma irmãzinha lá do meio do mato, com aqueles filhos incrédulos, com aquela tia na cadeira de roda, com aqueles pais daquele jeito, pobre, chamada Hatmusser. Que diferença! Ela não viu nada. O profeta simplesmente estava contando o testemunho. Contando, dizendo que na região onde não tinha esquilos, ele disse que pediu a Deus: Senhor, para me provar então que esse ministério está chegando, então que apareça um esquilo ali. De repente aquele animal correu, ele matou o esquilo, e a irmã escutando. E que diferença de um coração genuíno quando escuta as coisas de Deus. Amém. Quando o irmão Branham estava contando, ela interrompeu e disse: irmão Branham, eu creio que tudo isso aí que o senhor está falando é a verdade, é isso aí, é Deus. Então Deus disse para o profeta, lá no ouvido dele, disse: fale para ela que o que ela pedir agora vai aparecer aqui na frente. O que for que ela falar vai acontecer agora. Mahat, por você ter dito isso, pode pedir o que você quiser agora aqui. Vale a pena ser um cristão genuíno. Você vai ter o poder da palavra falada. Que adianta ser um incrédulo, ficar descrendo, ficar murmurando da mensagem, ficar tentando achar pontos. O homem William Branham teve suas falhas, pastor Joaquim Gonçalves teve suas falhas, pastor do Brasil todo tem suas falhas, eu tenho minhas falhas, mas esse ministério é vindicado por Deus. Amém, Senhor. O ofício prevalece. Aí, irmãos. O incrédulo fica esperando. Você vê que o incrédulo, melhor, o manufaturado, ele não deu conta de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi até o Pentecoste. Ficou por ali, ficou. Quando Jesus disse: vão lá para Jerusalém, fique lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não comece a pregar sem ter o Espírito Santo. Não comece a obra sem ter o Espírito Santo. Eu disse aqui outro dia, ninguém deve ser diácono sem ter o Espírito Santo, ninguém deve tocar, ninguém deve pregar, ninguém deve nem tomar ceia sem ter o Espírito Santo. O profeta falou assim: você toma ceia sem ter o Espírito Santo, você está pecando. Pastor, como que eu tenho o Espírito Santo? É quando você sabe lá dentro da entranha do teu coração que você não é do mundo, você crê na mensagem, você se envergonha das suas negruras, das suas falhas, mas você sabe, eu creio, Senhor. Pode vir tomar a ceia confiante. Agora, se você está aqui dentro, eu creio que ninguém está nessa condição, mas se você está aqui dentro com a vida fingida, manufaturada, você não está enganando o pastor, não. Você não está entrando no escritório aqui, mentindo, olhando no olho do pastor, mentindo. Você está enganando si próprio. Ninguém engana pastor, não, engana a si mesmo. O que pode acontecer é uma hora dessa acontecer como Ananias e Safira. Mentira ao Espírito Santo.
negaram o Espírito Santo. Pedro não disse para eles: por que vocês mentiram para mim? Pedro disse: por que mentiste ao Espírito Santo? E eles tentaram dar uma desculpada, um negócio ali. Bom, morte. Mas eu creio que nós estamos aqui. Se você estava fazendo um papel de um manufaturado, nessa manhã você pode sair crendo corretamente. Amém. Crendo de uma forma correta. Vamos concluir aqui, irmãos, sobre o manufaturado. O crente manufaturado ronda e age simplesmente tão pio o quanto possa. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar qual é você, como você faz. Oh, se o país não está cheio dessa porção de hipócritas. E eu fico de cá pensando, meu Deus, se eu estou vivendo uma vida manufaturada, hipócrita, eu estou enganando a mim mesmo. O dia que o rapto der não vai ser surpresa. Porque eu vou saber, não, eu fui lá na igreja porque eu estava manufaturando uma vida, fingindo uma vida, não era bem aquilo que eu queria, não. Vamos se sacudir nessa manhã, meus irmãos, vamos dizer: Senhor, aqui está esse peito fraco, aqui dentro tem um coração, mas habite aqui, meu Deus. Limpe ele, queime todo o desejo do mundo, mas vem me batizar com o Espírito Santo. Não me deixa, o irmão Branham disse: meu humilde Salvador, quando vieres, não esqueça-te de mim. Venha ao meu coração, faça de mim um crente genuíno. Oh, se o país não está cheio dessa porção de hipócritas. Então o crente manufaturado continua bem aguardando esse Judas. Esse é o enganador. Esse é malandro. Se eu tenho de dizer tal palavra, Judas, ele ronda. Esta é a hora que alguma vez esses crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Não esqueça disso. Há 3 classes de pastor, 3 classes de diácono, 3 classes de evangelista, 3 classes de apóstolo. Quando você vê por Brasil, mundo afora, homens dizendo a si mesmo: eu sou apóstolo, eu sou mestre. Ele é, com certeza ele é, mas veja se ele está na classe de genuíno. Ele pode ser um apóstolo, sim, ele pode, mas veja em qual classe de apóstolo ele está. Ele é o mestre, sim, ele é o mestre, mas veja em qual, que maestria ele está tendo. Maestria de jogar sombra em cima de ministério. Maestria de criticar ministério. Maestria de pregar, mas aplicando a palavra, jogando sombra em cima de ministério de outros. Quíntuplo de Efésios genuíno prega para dar fé para a noiva e para o rapto. Amém. Prega por outra coisa, não. Eu repito aqui, ó, nosso púlpito dessa igreja, seja onde for, nós não temos nada a ver com a igreja de ninguém. Se aquele é falso, aquele não é, nosso compromisso é aqui. Se nós aqui não tiver certo, não é o erro de ninguém que vai nos pôr lá em cima. É nós que temos que acertar o passo. É nós que temos que botar o trem em cima de um trilho e andar. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça, irmãos. Vamos terminar, senão nós vamos muito adiante. Aleluia. É uma hora de pensar. É uma hora de refletir. É uma hora de dizer: Senhor, está na hora de eu quebrar, está na hora de eu vermelhar minha bochecha, está na hora de eu receber o Espírito Santo de verdade. Ou eu vou ou eu não vou. Josué disse: nesse dia vocês escolhem a quem vocês querem servir, é os filisteus, heteus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Você faz sua decisão nessa noite. Que vida você quer viver? Continuar assim ou quer ser um genuíno mesmo? Crer corretamente, andar de cara limpa, sem malandragem? Então o seu presente agora, pense só. Isto é profundo. Não passe por cima disso. A sua condição presente agora mesmo prova você com qual grupo você teria ficado lá no passado. Então o profeta disse: seja seus próprios juízes. Seja juiz de você mesmo nessa manhã. A vida que você está vivendo hoje, você viveria lá no passado. Se Jesus não dá conta de te mudar, o inferno dá. A tribulação vai dar. Se você contende com a palavra, você tem coragem de empinar o nariz para a palavra, fique tranquilo. Se a palavra não dá conta de tirar música mundana de nós, coisa mundana de nós, a tribulação vai tirar, o inferno vai tirar música, ninguém vai querer pecado lá embaixo, vai ter só grito. É melhor hoje se render mesmo aos braços do Senhor e dizer como Mombrana disse: meu humilde Salvador, não te esqueça de mim. Aqui está o meu coração. Nas igrejas por aí, um final de culto como este é convidado as pessoas para trazer uma oferta no altar. Dizer para as pessoas: traga aqui um envelope cheio de dinheiro. Mostre a grandeza da sua fé. E nessa manhã eu quero pedir uma oferta também. Uma oferta para Deus. Se você tiver como dá-la, faça isso. Se você quiser trazer no altar o seu coração. Esse coração vale mais do que toda a fortuna da terra. Não quer você colocar o seu coração no altar? Faça isso agora. Incline sua cabeça, os olhos fechados. Ei, meu Deus, que unção poderosa, que unção maravilhosa, que unção poderosa, que unção maravilhosa. Essa não é uma unção errada, é uma unção certa. Essa não é uma unção para dar fama para o pregador, não. A mensagem dessa aqui faz as pessoas não gostar da gente. Mas a gente tem compromisso com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus. Se você quer trazer essa oferta até o altar, que é o seu coração, e dizer: Senhor, queime o meu coração aqui nessa manhã. Coloque a mão no seu peito, aí onde você está, aí mesmo. Vocês que estão aqui na frente, faça a sua oração. Não vou pôr as mãos sobre vocês. Coloque aqui no altar. Diga: Senhor, meu coração está aqui, ó. Aqui está a minha oferta. A minha oferta é o meu coração. Eu não quero teu dinheiro, não quero tua oferta. Ninguém abra o olho, irmão. Isso aqui não é emoção, não. Isso aqui é passo de arrebatamento. Isso aqui é passo de se converter de verdade mesmo. Coisa boa ver esses jovens aqui, ó. Vocês moças, Levi, Lucélia, Daiane, vocês já são responsáveis pela alma de vocês. Vocês têm que dizer: Senhor, eu quero o Espírito Santo na escola. Eu quero ser uma moça, eu quero ser uma moça de valor, eu quero ser um rapaz de valor, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser um cristão, desde a idade que eu estou agora, até o fim da minha jornada. Oh Deus, aceite esses corações aqui. Muitos estão no banco também, dizendo: aqui está o meu coração. Não adianta não, meus irmãos, se nós não fazer como Noé, ouvir a palavra e começar a trabalhar, agir, não adianta nada. Não adianta dizer que mensagem maravilhosa, que mensagem gloriosa. Tem que posicionar, tem que batizar, tem que fazer, tem que tomar a ceia, tem que lavar os pés,
tem que mudar mesmo. Você sabe que você é uma mulher rixosa, mude. Você sabe que você é um homem errado, você trata as coisas erradas, mude. Não adianta apertar a mão do pastor, abraçar o pastor. Isso não leva ninguém para o céu. Isso não vai arrebatar ninguém. É você e o Espírito Santo nessa manhã. É você que sabe. Se você quiser ficar com vergonha, se você quiser endurecer, é você que sabe. Agora, se você quiser vir aqui no altar e dizer: Senhor, a minha oferta, eu tenho dívida para pagar, eu não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho casa, mas aqui está meu coração, meu Deus. Molda meu coração, enche meu coração. Eu quero um batismo com o Espírito Santo na minha alma de verdade. Eu não quero estar nessa classe de incrédulo, de manufaturado. Aleluias. Vocês orem, vocês que estão aqui na frente, orem. Isso. É tão bom chorar assim na presença de Deus. Isso aqui que é encontro com Deus. Isso que é encontro com Deus. Encontro com Deus não é num show gospel por aí, não. Encontro com Deus é dizer: eu sou um pecador, eu tenho falhado com o Senhor, eu não tenho crido corretamente, mas me ajude nessa manhã. Aleluias. Tenha reverência nessa hora. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Dê a sua oferta aqui. Minha oferta é eu, Senhor. É eu. É todo eu. É desde a planta dos meus pés até o fio de cabelo. É o meu coração. É os meus olhos. É a minha boca. É as minhas roupas. Jogue fora. O profeta disse na mensagem final: jogue fora essa saia curta. Pelo amor do Deus vivo, pela sua alma. Diga nessa manhã: Senhor Deus, eu não quero me repartir com o mundo, eu quero ser totalmente teu, Pai. Totalmente teu, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, que atmosfera de Pentecoste. Foi numa atmosfera dessa que eles foram cheios do Espírito Santo lá no Pentecostes. Eles estavam assim. Eles estavam assim, esperando a promessa. E de repente veio aquele vento do céu. E aquelas línguas de fogo foram repartidas. E entrou dentro do coração deles. Você diz: pastor, mas Pedro negou Jesus. Mas o dia que a língua de fogo entrou dentro dele, nunca mais ele negou. Ele morreu pelo nome de Jesus. Você tem coragem de trocar o seu arrebatamento por uma calça, por um cabelo, pela televisão, pela internet, pela tua família? Mesmo que fosse por um filho que saiu das tuas entranhas, você teria coragem de trocar o seu arrebatamento? Não, não. Nós queremos, ó Deus, se acertar com o Senhor nessa manhã. Eu quero me acertar. Eu estou aqui nesse altar junto com esses irmãos. E eu quero me acertar com o Senhor também. Se eu não tenho crido, Senhor, da forma que deveria, eu também quero, meu Pai, nessa manhã. A fé perfeita. A fé que está baseada no perdão. Você não recebe o Espírito Santo com mágoa.
Você não recebe o Espírito Santo com negrura no coração, com reserva. Você diz: eu entreguei meu coração a Deus, mas olha a sua vida, olha a sua posição. Aonde está a sua posição? Aonde está a sua atitude? Acerte com Deus nessa manhã. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Vamos cantar todos com a cabeça inclinada, os olhos fechados. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Você deixe sua oferta, seu coração aqui na presença de Deus. Voltem para os seus lugares, cantando alegremente, com gratidão, com os olhos fechados, a mão no coração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Com os olhos fechados, levante a sua mão, você que deseja. Vamos cantar. Nós temos tempo, nosso tempo é dizimado para o Senhor. Não vamos preocupar não com almoço, com nada. Esse é um tempo precioso. Pense aonde você tem errado e peça a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nessa área aí. Me ajuda, o diabo tem me esbofeteado nessa área aí. Ele tem me esbofeteado, ele tem colocado o dedo aí nesse lugar aberto. Mas me ajude nessa manhã. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu não estou cantando de boca para fora, não. Eu não sou um cantor manufaturado. Diga para Ele: Senhor, esse hino que eu vou cantar agora, eu vou cantar da maneira mais genuína que eu já cantei na vida. Não vou cantar de manufaturado como incrédulo, mas de verdade, como se eu estivesse cantando lá ao redor do trono do Senhor. Vamos cantar no Espírito, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ficamos de pé, ficamos de pé. Levante as suas mãos. Eu quero ser. Agora você já é. Cante com gratidão. Senhor amado, como um vaso nas mãos
minha vida. Ei, Deus, de verdade mesmo, quebrar os pedacinhos e fazer de novo. Um novo esposo, uma nova família, uma nova mulher, um novo jovem, um novo pastor, um novo diácono, uma nova tocadora, um novo cantor. Ei, glória! O vaso novo. Vamos glorificar a Deus sem timidez. Se você reconhece a sua presença, dê glória a Ele nessa hora. Dê glórias a Ele. Você já disse nessa manhã que você o ama. Diga: eu te amo, meu Senhor, meu Salvador. Glorificado seja teu nome. Bendito é o teu nome entre nós. Honrado é a tua presença entre nós. Ore como se você estivesse dentro da sua casa agora, dentro do seu local de trabalho. Glorifique a Deus agora, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu carro. Rededique tudo ao Senhor. Eu sou um vaso novo, a minha casa é uma casa nova. Meu ambiente de trabalho agora será novo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glória a Jesus. Nessa atmosfera somos curados. Somos libertados de opressão maligna, de tristeza, de medos. Ore a Deus agora. Diga: Senhor, eu creio. O crente genuíno é o que crê corretamente. Diga: eu creio, Senhor. Nunca mais o inimigo vai pôr uma dúvida na minha mente acerca dessa mensagem. Eu creio, eu vou ficar firme. Pedro não deixou a mensagem por causa da correção, dos escândalos. Ele era genuíno. Ele disse: para quem iremos nós? No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, estamos despedidos. Vamos almoçar. Quem puder, fique ali, tem comida para todo mundo. Vamos almoçar ali juntos. Se alguém precisar falar comigo, estou aqui. Abençoe um ao outro, né? Dê um abraço, saúde seu irmão. E à noite, o irmão Luiz Carlos vai estar pregando para nós. Ensaiem hinos, vamos louvar a Deus, ter um culto à tarde, louvando a Deus com alegria mesmo. As irmãs que cantam, ensaiem hinos. Vamos louvar a Deus, ouvir uma mensagem à noite, abençoada por Deus.